Nesse vídeo eu vou conversar com o Paulo, que é um dos membros da família lá de Oro que está sendo deportada, a família brasileira sendo deportada aqui no Canadá. Essa foi uma matéria que saiu na TV canadense sobre uma família que estava sendo deportada aqui do Canadá. E eu fiz um vídeo aqui pro meu canal reagindo sobre essa notícia. O Paulo foi lá, comentou no meu vídeo e eu falei se ele quiseria contar a história dele aqui no canal, era bem-vindo. Então a gente vai conversar aqui agora, ele vai contar toda a história, todo o real motivo até ele chegar aqui, qual foi o visto que ele chegou, se ele ficou ilegal, se não ficou ilegal. Então ele vai contar tudo aqui até esse momento aí, beleza? Então, para que você não cometa erros também que ele cometeu, assista esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Cara, prazer falar com você. Pô, obrigado aí pela... Infelizmente, né, a gente tá falando numa situação aí que não é bem triste, mas o que eu posso dizer é que eu já passei situação similar, não era igual a sua, né? O meu visto foi negado, tinha 90 dias para ficar aqui, aí tive que sair do Canadá, né? Não tem jeito, você não tem outra saída, né? Lá não tem. Aí voltei pro Brasil, meu visto foi negado quando eu reapliquei, e fica naquele transtorno, mas graças a Deus depois deu certo, consegui o job offer, consegui imigrar, e conheci outras pessoas no caminho também, com situação parecida com a sua, que deu certo. Tenho certeza que a de vocês vai dar certo também. Amém, amém. A gente torce para isso, né, Dario? E, e assim, né, para entender, para ficar bem claro, né, porque nesse espaço tem, assim, algumas coisas que estão um pouco distorcidas até, né, sobre o caso. Sim. A imprensa chegou até nós por ver na internet um site de GoFundMe. Então, a história interessou a eles e eles vieram procurar saber, mas assim, é pouco tempo para explicar tudo o que aconteceu. E também, assim, rapaz, o meu relacionamento profissional com a consultora não começou agora, quando eu cheguei no Canadá. Desde quando nós viemos, ela cuidou, ou seja, eu conheço a pessoa há 9 anos. Nossa, bastante tempo. Desde quando, quem tratou do processo para nos trazer para cá, que foi um visto religioso por conta da minha esposa ser missionária no Brasil, aí na Bahia, onde nós morávamos, em Vitória da Conquista. E então nós participamos de um congresso internacional em Salvador, é uma espécie de congresso treinamento para noções sobre organização de festas judaico-messiânicas. E aí então esse rabino que fez esse seminário no Brasil, ele nos conheceu e então depois ele veio, um bom tempo depois ele veio para Ottawa e fundou uma congregação aqui. E aí então ele ofereceu o trabalho para a Leila vir aqui, já que ela participou do congresso lá no Brasil e se saiu muito bem, era diplomada e tudo, né? Por conhecer as celebrações, as festas, foi um treinamento que houve lá. Então, ele viu uma oportunidade de trazer ela para aqui para trabalhar na congregação. E a Ana, a consultora, foi quem tratou de todo o processo. Na época, ela trabalhava com um advogado muito bom aqui em imigração também, só que ele já estava próximo a se aposentar. Mas, desde quando nós viemos até agora, é bom que fique bem claro, nós nunca estivemos ilegal no Canadá. Zarilo, eu saí do Brasil porque você sabe que, infelizmente, a nossa fama internacional é terrível. É do jeitinho brasileiro, é disso, daquilo, outro. Não sou, nem nunca fui nenhum santo, mas quando eu aceitei a proposta de vir, eu já conhecia o que Deus tem para o homem, entendeu? Então, foi uma chance muito única de uma mudança de vida. A última experiência no Brasil, para mim, foi terrível. Juntamos nossas economias, meu e de dele, e abrimos uma farmácia num ponto muito expensivo, muito caro no Brasil, aquela coisa toda lá na minha cidade. E trabalhamos por 2 anos. Depois houve um assalto assim muito terrível nessa farmácia, armas colocadas na cabeça da minha Caramba. esposa. E aquela loucura toda, e não houve algo pior por uma proteção divina, meu irmão, que eu estava no escritório da farmácia e os bandidos ali perguntam, tem mais alguém, tem mais alguém? Eu ia abrir a porta,
ia sair de surpresa em cima desses caras, um com uma arma na cabeça de minha esposa, e eles já tinham dito que não tinha mais ninguém na farmácia. Nossa, aí é. Rapaz, então foi assim uma providência divina. Então, depois disso, aí começou aquela agonia, a violência, número de violência, aquela coisa toda, e Leila já tinha recebido um convite para vir para o Canadá trabalhar e aquela coisa toda, e aí ela conversou comigo, eu não estava disposto a vir, a verdade é essa, entendeu? Mas depois a coisa foi se complicando e eu resolvi vender a farmácia, então começamos a preparar a nossa partida, porque a congregação aqui já estava cuidando da parte burocrática toda. Tivemos Ah, os vistos aprovados, tudo legalmente, tudo. Fui à imigração em São Paulo, quando estava no Brasil ainda, tratar do restante da papelada toda, e pouco tempo até. Ainda não estava tão complicada a imigração no Canadá como está agora. sim. Mas que ano Então, que foi isso daí, tivemos, Paulo? foi, Que ano que foi isso? nós chegamos aqui em julho de 2016, 13 de julho. Levamos 9 meses organizando os papéis e ia em visitas na Embaixada do Canadá, em São Paulo. Embaixada não, era um consulado, Sim. né? É o ainda VAC, né? houve Eu acho que é o problema. VAC, né? Isso. Então, só essa parte da organização aí de papéis, de tudo, e a gente também organizando a vida, desfazendo de algumas coisas no Brasil. Ficamos 9 meses de 2015, quando viemos para cá em julho de 2016. Entendeu? E aí, no Fomos caso, recebidos aqui. veio a sua esposa com work permit, Com e 2 você filhas, com veio work a permit família tempo, toda, né? e aí a sua Porque filha. Cara, que Leila legal. veio com visto religioso, então automaticamente eu teria direito ao visto de trabalho, né? Sendo que ela iria ficar só com atendimento na congregação, com o visto religioso, e assim a lei, nesse caso aí, né, me permitiria ter um work permit aberto. E foi o que aconteceu. Começamos a trabalhar, Leila, depois em 2017, engravidou, não foi plano, não foi planejado nem nada, mas aconteceu e tudo bem. E aí, então, seguimos a vida. E de 2 em 2 anos fazíamos as extensões, porque só esse primeiro visto de lei nos deu direito a 3 extensões mais. Uhum. Então, mas pensando já no sentido em formalizar a nossa estadia aqui, por volta de 2020, final de 2020 para começo de 2021. Por indicações de membros da congregação que a gente fazia parte e tudo, então surgiu uma oportunidade. Paulo, olha, tem uma pessoa, aquelas coisas assim, eu tenho uma pessoa que trabalha muito bem nessa questão de imigração, inclusive ele fez o processo para trazer minha mãe do exterior para cá, e hoje minha mãe é cidadã canadense e tudo, é em Montreal, uma pessoa assim. Aí surgiu, então, a conversa, Paulo, por que não aplica logo para uma residência? Você tem plano de voltar? Não, eu já saí em definitivo, desfiz de tudo que tinha lá, para mim voltar agora não tem, eu prefiro começar a vida aqui, realmente, de fato e de direito aqui no Canadá. Sempre foi um desejo que eu nunca escondi isso, deixei claro para todo mundo. Então, cuidamos da primeira aplicação para humanitária, mas você sabe, Zanilo, que é necessário que você tenha um status válido dentro do Canadá para esperar uma decisão de humanitária. E aí, Tá. algumas vezes, as pessoas confundem, ou não conhecem como funciona a regra. Eu já estava com status válido, ainda tinha direito a mais extensões no meu visto de trabalho, né? E assim foi feito. Tanto que as aplicações para a extensão de visto foram aceitas, mas para a humanitária houve uma recusa. Dentro do que foi alegado para a humanitária, o oficial da imigração não viu assim o porquê aquele processo humanitário, que eu poderia muito bem, assim, pelo que deixou claro, eu poderia buscar outras formas de residência. Então, ele julgou assim improcedente aquele processo humanitário, né? Porque eu teria outras qualidades para aplicar por um Express Entry, que na época ainda estava Uhum. assim funcionando bem e tudo, mas ele foi e negou essa vez. Como eu ainda tinha mais extensões, direito a mais extensões, deixei isso no segundo plano e continuei trabalhando. Tanto, e garanto a você que eu não vi em nenhum instante, nunca foi esse o meu plano, de trazer vergonha ao povo brasileiro para fazer Uhum. jeitinho brasileiro no Canadá. Isso é terrível quando você
passa por esse tipo de acusação sem dever. Eu saí do meu país para esquecer as mazelas de lá. E Sim. tanto aqui, meu irmão, são 9 anos e meio no Canadá, nunca tive nenhuma multa de trânsito sequer. Acredito. Respeitando fielmente, tudo que manda fazer, eu faço. Então, se a lei manda assim, eu procuro saber. Ok, mas tudo bem. Então, nesse caso, aí, quando foi por volta de... Deixei de lado um pouco a residência, porque eu ainda tinha mais... Inclusive, a empresa que eu trabalhei 7 anos aqui no Canadá, trabalhei pesado, viu, mesmo, esse tempo todo, veio época de pandemia, tudo isso no mesmo tempo, Danilo, foi um tumulto nesses anos aqui de pandemia e aquela loucura. Para você ter ideia, a companhia que eu trabalhava, né, que eu fiquei lá por 8 anos, essa companhia me deu o direito de escolher se eu gostaria de trabalhar no período da pandemia ou não, porque a lei me ampararia por eu ter um tipo de comorbidade, por exemplo, diabetes controlada, mas tenho. Uhum. Então, por ser paciente, um grupo de comorbidades, eu teria direito a escolher. Mas não, sabe por quê, Zarilo? Eu fiquei com vergonha de estar com a família aqui dentro, sustentada pelo governo, eu não achei direito. Eu falei, não, eu me protejo, vou buscar minha proteção pessoal e continuo trabalhando. E trabalhava num turno noturno com 70 homens, irmão, numa fábrica que fiquei lá por 8 anos. E só saí, porque, infelizmente, eu perdi o status por uma falha, assim, que até hoje, eu confesso a você, eu não consigo entender o que foi que aconteceu com a Ana, com a representante, porque foram 7 anos trabalhando certinho, tudo que ela fazia dava certo. Mas de 2 anos para cá, começou um problema, meu irmão, está aqui relatado em mais de 100 e-mails, eu já montei um book, e esses e-mails, Arilo, é assim, como falo, o diálogo, é o samba de uma nota só. De Nossa. 100 que eu enviei, eu tive pouquíssimas respostas, e normalmente com desculpas assim que confesso que agora, friamente pensando, não me pareceu verdade. E pelo fato de... Aí, para você ter ideia, como eu sempre fui, eu sempre gostei de antecipar para que eu não tenha problemas. Ou seja, em 2023, eu precisei fazer um reparozinho no status da minha filha mais velha, porque na aplicação anterior, eu pedi para colocar para estudo e para permissão de trabalho, que ela já estava com 18 anos. E a pessoa clicou no campinho na aplicação só para o visto de estudo. Tanto é que minha filha recebeu, no mesmo tempo, um visto de estudo, um work permit aberto e a restauração de status que teve que fazer. Veio sobrando. Porém, aí então eu falei, Ana, antes disso, né, eu fui ao escritório dela, isso em março, comecinho de março de 2023. Meu visto ia vencer em 2025, irmão. Por aí você tira. 2 anos antes eu já estava procurando resolver as coisas. Eu falei, Ana, eu preciso resolver a situação de minha filha mais velha e já gostaria de conversar com você sobre um novo pedido, se tem chance para mim, se teria chance, porque houve alguns erros na aplicação anterior e agora é a oportunidade que tem para corrigir. Eu ainda estou com status válido, tenho tempo para esperar uma decisão. Eu já gostaria de submeter uma nova aplicação para humanitária, que foi ela quem me instruiu, porque os meus pontos, o Zarilo, e da minha esposa, não eram suficientes para fazer um processo de express entry, por causa do nível de inglês ainda, aquela coisa toda. Eu foquei no trabalho, meu irmão, ou eu ia estudar, ou ia sustentar a família. Então, eu trabalhava de noite, de dia, aquela coisa toda, mas com um projeto. Assim que eu tiver uma chance de permanecer, e escola incremental em inglês, fazer o que tinha que ser feito. Então, Ana falou, Ana checou meus pontos e tudo, senhor Paulo, a única saída aqui é uma nova humanitária bem feitinha, bem trabalhada, bem... Eu falei, Ana, então vamos começar o processo do que você... Mas qual que era, precisar. Paulo, mas qual que era a sua função no trabalho, a sua experiência dentro do Canadá? Você fazia o quê? Depois do LMIA, no LMIA eu fui Skill Labor, Concrete Finisher. Concrete Finisher. Isso daí... Tem o NOC, tem tudo, e é uma profissão, até então, muito bem, ela lhe daria o LMIA. Entendeu? Mas de 2025, esse último já foi o meu LMIA, que aí então permitiu a Leila
uma permissão de trabalho aberta, que eu passei a ser elas passaram a ser minhas dependentes. Minha esposa Sim. e minha filha mais velha, elas tiveram o work permit por causa disso. E, infelizmente, por assim, um infeliz erro, eu não entendi direitinho como funcionaria, que eu teria que aplicar, mas a própria Ana me explicou: senhor Paulo, tudo bem o senhor tem um LMIA, mas é para aplicar, vai servir como pontos para aplicar para a permanência no Express Entry. Então, não vai adiantar muita coisa. Tudo bem, se eu tenho um LMIA, mas o LMIA é só um quesito, um requisito que é necessário na sua aplicação de Express Entry. Então, a melhor saída é uma nova humanitária bem feita. O senhor já tem filho aqui que está indo muito bem às escolas, uma série de fatores, de argumentos que a gente poderia usar. E aí eu falei: bom, Ana, então, se é assim, o meu visto vai se vencer em fevereiro de 2025, e aí começou o meu martírio, irmão. Confesso que não sei o que aconteceu com a Ana, não foi problema comigo, porque tudo que eu tenho aqui prova, eu já vinha pagando antecipadamente o serviço dela, tanto é que adiantei, a fim de que ela trabalhasse firme, eu peguei e adiantei o pagamento das taxas federais para uma nova humanitária, paguei antecipadamente para ela mais uns $950 referente às taxas para mais uma extensão de visto. Tudo isso eu passei para ela. Tem aqui os Interacs provando, tem tudo. E ainda por infelicidade, eu estava trabalhando, quando ela me ligou: senhor Paulo, para resolver o problema do status da sua filha, se lembra que eu citei anteriormente? Uhum. Eu tenho que pagar aqui umas tarifas, um work permit, mas a restauração de status vai dar uns $1.000. Aí eu no trabalho, eu falei: Ana, eu até falei com o Steve, eu recebo o meu salário semanalmente, toda quinta-feira, recebia, né? Toda quinta-feira, e eu liguei para esse amigo meu, eu falei: Steve, envia $1.000 aí para a Ana, e assim, na quinta-feira eu te envio de volta aí. Steve são canadenses, ele, a família toda, nos conhece desde quando nós chegamos aqui. E aí, então, Steve, na hora, Paulo, aí não esquenta não, quinta-feira você me manda. Ok, ele foi e enviou para ela. Aí eu cheguei, olha para você ver, paguei, e tem um e-mail aqui provando isso, paguei, a Ana fez um acordo comigo: nossa, Paulo, não se preocupe, eu vou parcelar aqui, e eu falei: então você devolve, inclua os 1.000 de Steve aí, que eu vou devolver para ele, e você, aliás, você devolve para ele, que fica o meu acerto com você. Ela tinha recebido há poucos dias. Só que aí ela ficou: então avise ao senhor Steven que eu vou devolver para ele receber o Interact, que é esse aí. Não se preocupe. Eu já avisei para ele já. Quando eu fui descobrir, e estive com vergonha de me falar, né? De tocar no assunto de novo comigo. Quando eu fui descobrir, eu falei: eu cheguei: Steven, não me devolver os $1.000, que eu estou pagando para ela, que falta uma parcela só. Já paguei. Ela: não, até hoje não. Não? Nossa. Então, nessa brincadeira aí, não foi só isso, não. Eu citei aí na reportagem 3.000, porque na hora da agonia, o que veio na cabeça. Mas quando eu comecei a reler, que o meu advogado pediu para que eu relesse todo o histórico desses relacionamentos aí com a Ana. Então, em resumo, aí eu fui descobrindo coisas aqui que eu já tinha pago, eu vinha pagando a prestação de serviço dela, tudo. E, enfim, não foi só eu. Na outra semana que estourou essa bomba aí, o amigo meu ligou para mim: Paulo, meu colega aqui pagou $5.000 antecipado para a Ana cuidar da entrada num processo de refugiado aí para ele. Você tem notícia de Ana? Eu falei: meu Deus! Caramba! A Ana está desaparecida, tem aí vários meses que eu não consigo mais falar com a Ana. E ele falou: não, é que meu amigo pagou para ela e ela sumiu, tem 1 ano que não dá uma notícia sobre. E o tempo que ele poderia ficar aqui esperando a resposta já acabou, está acabando agora no final do ano. Aí eu fui vendo que a bomba estourou e que ela se perdeu em algo muito grande. Porque, Zarilo, ela é brasileira? Hã? É brasileira? Não, é de El Salvador. El Salvador aí. Mas até então, aí o pessoal pergunta: mas Paulo, você foi inocente demais. Eu falei: gente, a mulher trabalhou para mim durante 9 anos. Exatamente, sempre deu certo. Tudo que fazia dava certo. Tudo que fazia dava certo. Até o processo que trouxe a gente para cá foi ela que montou. Ela trabalhava com um advogado, depois o advogado se aposentou e ela deu sequência. Ela abriu uma empresa de consultoria licenciada corretamente. Para finalizar, quando ela fez a última aplicação, ela cometeu um erro, porque a minha esposa foi chamada de volta para o trabalho religioso em uma outra congregação que quis contratar ela. Aí, então, Ana foi preencher os papéis, foi entregue carta de trabalho, da oferta de trabalho,
tudo dentro da lei, da ordem, tudo direitinho, a gente aguardando. Aí, Zarilo, por infelicidade, rapaz, Ana ela não colocou o número de, lá citava LMIA. E existe o LMIA Exemption para trabalho religioso, e ela não colocou o número. Mas o problema inicial não foi isso. A perda do status se deveu ao fato de não termos sido apresentado a biometria minha e dela. Quando nós fizemos o primeiro processo para permanência, nós fizemos a biometria, mas era a época do Covid, e a biometria era válida por 3 meses, porque não houve, não tirou foto, só as fingerprints, e então encerrou com 90 dias, era válido. Depois você teria que refazer, e nunca fui informado disso. Quando ela me ligou para falar da biometria, é bom que fique bem claro, eu disse, Ana, deixa eu só parar o carro aqui que eu já faço a transferência agora. Não, senhor Paulo, eu estou esperando só chegar a carta, porque eu recebi um e-mail avisando que vai ser necessário biometria para o senhor e sua esposa. Mas vem uma carta e aí, então, eu apago aqui com o cartão da companhia e o senhor me envia junto com os demais pagamentos. Eu falei, você está certo? Eu só vou parar aqui, eu transfiro agora o dinheiro para você. Que o meu interesse era que ela recebesse para poder agilizar o processo. Eu já tinha começado a ter problemas com ela com relação a me atender no telefone, a responder meus e-mails. Então, bom, eu ainda acreditando que ela estava super ocupada, e as desculpas, rapaz, uma desculpa, a mãe com câncer de seio, a segunda, uma cirurgia no pé, que ela esqueceu que estava indo se encontrar comigo e veio andando normalmente. Então, meu Deus do céu, que pé de cirurgia. Nossa Mas senhora. aquele negócio, você está carente, precisando do serviço, você faz de conta que não está vendo. Alguns podem me chamar, você foi muito idiota, mas eu Mas estava fica cego, né? Fica fazendo. cego ali, né? Você fica cego, a necessidade de você ver sua família ali dependendo das suas atitudes. Meu irmão, aí então, aí eu fiquei assim, e essa cirurgia no pé, meu Deus, que negócio de surpresa. Foi um caroço que apareceu no meu pé, ok. Aí ela esquecia e andava ligeirinho. Eu digo, meu Deus, que cirurgia para fantasma ver, mas tudo bem. Depois foi o pai doente. Por último, aí depois de uma série de e-mails que eu tinha aqui enviado para ela, cobrando, ameaçando de polícia, para saber, a polícia eu ameacei para falar, Ana, se eu tiver que ir à polícia para saber o seu paradeiro, porque isso não existe em um relacionamento, e você está sabendo que nossos vícios já estão se vencendo, e você não submeteu nenhuma aplicação. Se eu tiver que ir à polícia para saber onde está você, eu vou. Aí ela foi mandar um e-mail, rapaz, a coisa mais engraçada. Diz que estava num hospital, saindo de um hospital, teve uma cirurgia, uma neurocirurgia, e estava paralisado o lado direito e o braço direito. Eu falei, Ana, ok, mas você nunca, em nenhum momento desse, você teve a dignidade de me ligar para dizer, senhor Paulo, eu estou morrendo, eu não vou poder lhe atender agora, eu estou me recuperando disso. Nunca, Zarilo, não tem. Geralmente era quando eu entrava com ameaça de alguma coisa, de alguma atitude, ela mandava um e-mail para ir, tipo assim, me acalmando enquanto ela tomava alguma outra providência. Depois disso, ela me manda esse e-mail dizendo que estava paralisada de tudo, do lado direito do corpo. E aí, esse foi o último e-mail, o último contato que eu tive. Sabe o que aconteceu? Um mês depois, eu mexendo, buscando ela, feito um farejador, no Facebook, rapaz. Aí eu descubro fotos modificadas há 2 horas. Ana postou uma nova foto em Veneza, na Itália. Nossa. Zarilo, com dinheiro lá no fingerprint. Aqui, meu irmão. Imagine a minha situação. A cara de otário que eu fiquei. Nossa. Quer dizer, e aí eu não vi mais Ana. A última atitude que eu vi foi depois da reportagem agora aí na CTV News. Eu vi que ela mudou, alterou todas as fotos, tirou as fotos atuais que ela estava, entendeu? E botou fotos muito antigas dela, retirou, ou eu não consigo mais ver comentários de pessoas da família dela, porque provavelmente era uma pessoa que eu poderia tentar contactar com alguma pessoa dessa, aí me bloqueou, alguma coisa assim, aí tem fotos de quando ela era adolescente. Nossa. E não consegui falar mais com Ana. Sabe como é que nós descobrimos que o nosso status estava cancelado, meu irmão? Faltando, acho que um dia para se vencer, porque a imigração, enquanto analisava esse processo que Ana fez, nos deu mais 6 meses para permanecer no mesmo trabalho,
e nas mesmas atividades enquanto saiu uma decisão deles. Então, nós continuamos, mesmo com os papéis vencidos, mas trabalhando. E eu estranhando, eu falei, Leila, não demora tanto assim para vir essa carta para fazer a biometria. Leila, tem alguma coisa... Quando foi assim, aí deixamos ver se ela nos respondia. E isso, tentando, teve um dia que eu liguei para ela 75 vezes. No Caramba. desespero, eu deixei meu telefone todo tempo, porque estava se vencendo o prazo de 6 meses e Ana não respondia mais nada. Mas você não tinha o endereço dela do escritório para ir lá? Eu fui lá, santo, eu fui lá, e quando eu cheguei lá, a cara de mané, mas ainda o pessoal, não, dona Ana mudou daqui há tempos. Como é, Caramba. rapaz? Ela alugou um big escritório aqui no centro de Ottawa, ali, que é caríssimo, ali perto do Eldin Hotel. Rapaz, e montou lá uma estrutura, um escritório muito bem organizado e tudo. Aí, quando eu chego lá, não, ela se mudou aqui tem uns 2 meses. Eu digo, meu Deus do céu, é um golpe. E justo em mim, que já conheço ela há 9 anos, mas depois eu fiquei sabendo que não foi só eu. Eu acho que ela se embananou aí financeiramente e fugiu. Porque não é possível, não existe outra explicação. Irresponsável. Não existe. Aí, nesse penúltimo dia antes de vencer, nesse último dia antes de vencer, eu falei, Leila, quer saber uma coisa? Vamos ligar direto para a imigração? Quando ligamos, aí relatamos, olha, porque nós fizemos uma aplicação e até agora não chegou nenhum resultado, a nossa autorização temporária de trabalho vence amanhã, nossos gerentes já estão dizendo que a gente vai ter que parar de trabalhar, aquela coisa toda. Ela falou, senhora, ela falou com minha esposa, né, que a aplicação, a principal aplicante era Leila por causa da oferta de trabalho religioso. Aí ela falou, senhora Leila, infelizmente vocês perderam o status no Canadá. Perdeu? Como assim? Perdeu como? Não, foi enviado a carta para a biometria e vocês não pagaram. Não, foi enviado para onde? Aí foi para a representante nossa, e aí o problema é que ela não nos passou, nós não estamos sabendo de nada. Então, infelizmente, vocês têm aí 9 dias para tentar corrigir o status de vocês. Porque 9 a carta dias ou 90 dias? Não, era 90 dias, mas isso era lá em maio, quando nós perdemos o status. Já estava correndo esses 90. Nós vamos saber então. em junho. Entendeu? Caramba. Porque a Ana recebeu a carta, me disse que tinha pago a biometria. Eu tenho um e-mail dela me dizendo, não, eu já paguei e estou aguardando receber as cartas para enviar para vocês, a carta de instrução para a biometria. Ela me disse no e-mail, olha como estava louca, rapaz, ela disse para mim que tinha pago, e a imigração não pagou nada, e nós enviamos a carta para a sua representante. Aí nós vimos que o negócio estava feio mesmo. Foi quando descobrimos que estava perdido o status e a gente tinha que correr, e acho que se eu não estiver enganado, foi 9 ou 19 dias. É porque eu tenho aqui a documentação, eu tenho a carta. Aí minha esposa que pediu essa carta, dizendo que a gente tinha perdido o status, para poder ver o que a gente podia fazer. Aí, na loucura, eu falei, Leila, vamos tentar corrigir nós mesmos, porque contratou uma profissional, fez isso com a gente. Aí, de novo, meu irmão, por desacerto, nós fizemos em casa um novo pedido para restauração de status, para um work permit aberto, entendeu? E para o trabalho religioso da minha esposa. Aí a imigração foi lá e recusou, porque não apresentava um LMIA Exemption. Que a gente, na pressa, sem... Você sabe a diferença desse LMIA, né, Zalino? O meu foi Exemption também, que foi quando eu migrei pois pelo aqui, Atlântico. meu irmão, aqui foi disso aí, nós não sabíamos, nós simplesmente pegamos a parte que ela achava que ela tinha feito certo e copiamos numa nova e pagamos tudo de novo, biometria, pagamos tudo, fizemos a biometria, chegou a carta para nós, mas aí veio a recusa, porque o oficial disse que não constava a LMIA, tinha a carta, tudo bem, tinha a carta de oferta do trabalho, mas não tinha o LMIA sempre, eu não tinha nada, aí, segunda bomba. E aí, a carta instrutiva para a gente deixar o Canadá. Não, para que fique bem claro, nós não recebemos a data específica. Essa carta vem dizendo para deixar imediatamente. Eu recebi essa carta também quando eu tive esse problema. Né? Então nós recebemos essa carta para deixar o Canadá imediatamente. É uma carta que assusta, né? Porque do jeito que vem escrito ali, deixe imediatamente o Canadá o mais rápido possível. Foi pânico. Foi pânico. Eu não estou preparado para desmontar tudo que já tinha aqui, desfazer de tudo, assim, sair corrido, não foi essa, nunca foi a intenção. Por isso, eu sou consciente, o advogado que está trabalhando no caso agora,
muito bom profissional, ele falou, Paulo, as chances de você ter que sair para resolver isso lá fora são grandes. Vamos tentar pedir aqui com vocês aqui dentro um TRP temporário aqui para que vocês permaneçam aqui. Vamos tentar buscar uma saída aqui, mas pode ser que a imigração decida que vocês têm que sair para resolver fora do Canadá. Por ainda mais agora, porque, Zalil, você sabe os números assim, a intenção do Canadá agora é esvaziar o país mesmo. O país está em choque com a quantidade de imigrantes que veio, e outra, cada hora que estoura uma descoberta de documentação falsa, como foi aí o caso aí de 50 mil drive license falsas que foram aplicadas aqui para trazer gente de fora, e a imigração está querendo se livrar de tudo que é tipo de imigrante. E nós fizemos, e aí quem fez tudo certo tem que pagar o preço também por quem fez errado. Exatamente. Entendeu? Em nenhum momento ficamos ilegais, nem nada, mas agora chegou um ponto que nós estamos nessa fila, na mesa, está assim, imigrantes. Agora mesmo eu acabei de ver uma reportagem aqui que a Espanha vai começar um processo de deportação em massa de imigrantes ilegais e mais gente que vou pesquisar agora. É uma tendência em todos os países que aceitaram. Então, um número muito alto de imigrantes. Infelizmente, nós perdemos as boas oportunidades com relação ao tempo, que antes uma permanência por razões humanitárias, quando eu fiz a primeira aplicação, o prazo, para você ter ideia, até hoje é um espanto, quando eu falo que em 3 meses nós recebemos a decisão negativa, mas em 3 meses, todo mundo fala assim, Paulo, um processo desse não demora menos que 2 anos, em 3 meses vocês receberam já a resposta, já. E agora, no site oficial, você já deve ter visto lá que agora, para uma humanitária, você tem que esperar 10 anos. E como é que você espera 10 anos de seu status? 10 anos ou mais, porque existem 59 mil pedidos de residência permanente por questões humanitárias. Mas isso aí é meio que parece uma jogada para querer. O pessoal já vem, fica ilegal. Como são 10 anos, então eu vou aplicar para poder ficar aqui no Canadá. Se for negado lá na frente, não tem problema. Eu já tinha visto até um comentário a respeito disso, rapaz. Eu nunca foquei muito, porque eu sempre tive uma pessoa que resolveu tudo nessa parte para mim. Paulo, você foi inocente demais, você foi burro ou negligente, você largou tudo na mão. Não, eu sempre estava cobrando, acompanhando, e como ela não tinha me dado nenhum motivo para desconfiar do trabalho dela, é sério, Zalilo, ela sempre trabalhou muito bem. Acredito. Entendeu? Trabalhou com um advogado que fez o processo para a nossa vinda, então, para mim, estava tudo correndo bem. De 2 anos para cá que ela começou com esse negócio aí, quando ela arrumou uma sociedade para abrir a empresa, depois que ela saiu da companhia do advogado. Aí, começou e eu fui vítima, junto com outros aí, que eu já fiquei sabendo também que tem mais gente. E nesse caso aí, agora, estamos tendo que pagar o preço. Advogado caro, é bom, mas é caro, e assim, é um contrato de risco, meu irmão. Você não sabe se a imigração, de que forma a imigração vai entender o seu processo, se você deve sair para esperar lá fora. Vai depender da análise do juiz, né? Mas olhando assim, de tudo que você falou, que você tem todas as provas, vocês são vítima, né? Vocês não fizeram nada. É tipo uma pessoa que estava representando vocês que fez o erro. Dario, esses dias aqui eu calmamente lendo tudo aqui que eu já tinha escrito para ela, tá aqui nessa partida. Eu lendo cada e-mail, rapaz. Se você vê assim, o advogado mesmo, quando olhou isso aqui, falou, Paulo, isso é humilhante. Um cliente pedindo, pelo amor de Deus, para a sua consultora atender, responder um e-mail seu. E aqui tem várias, desse jeito assim. Eu, no momento de loucura, a companhia me apertando por um status, um simples print da tela, para eu apresentar lá que minha aplicação já tinha sido feita, e sobre ameaça. Paulo, amanhã, se você não trouxer isso, você vai ter que sair da empresa. E eu digo, meu Deus do céu, e eu mandando, ela não atendia as ligações, e aí eu mandava e-mail desesperado, como tinha aqui, Ana, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você, eu estou sendo ameaçado de ser demitido. E nada. Aí aparecia depois, meu pé, eu fiz cirurgia, meu rosto está assim, não sei o que. Darilo, eu não desejo isso para nenhum conterrâneo que queira vir arriscar dessa forma. Sabe qual é o meu conselho hoje? Traga seu dinheirinho para pagar um advogado de imigração. Porque, para ela, eu não sei se tem muita chance que ela desapareceu, sumiu, e um advogado tem como você brigar na justiça, tem um escritório, assina-se contratos, e eu cobrando dela os contratos, Darilo, do que eu já tinha pago até, e ela falou para mim, está em casa,
amanhã eu lhe ligo assim que tiver tudo pronto. Ela já estava mal intencionada, ela já sabia que não ia ficar no Canadá. Sabe que, você contando isso daí, Paulo, sabe o que parece? Que ela trabalhava para um advogado, ela era só uma assistente administrativa. Aí, quando ele aposentou, ela falou assim, pô, já tem essa cartela de clientes, o que eu vou fazer? Eu vou começar a aplicar, mas nem consultora de imigração ela era. Que parece, porque o fato da pessoa fazer a prova, fazer o curso de consultoria de imigração, não significa que ela é regulamentada, porque ela tem que passar na prova, tem que pagar as taxas todo ano. E se ela não está Ela cumprindo era. com isso, pode ser que ela De- nem Depois de tempo, eu tenho tenha o isso número tudo. dela do Ô, meu consultor. irmão, olha aqui o que nós descobrimos. Não sei se dá para você ver, a licença suspendida Ah, tá vendo ali? Ó, not eligible to provide por service. não preencher, por não responder ao órgão. Tá Aí vendo? tá. Ela já com certeza não pagava mais então a licença dela, aí ela não conseguiu renovar. E ela falou E assim: ah, eu mas eu não acho, vou e continuar eu acho aplicando. que ela não está aqui no Canadá. Depois das fotos lá na Itália, eu tive para mim que ela recebeu, ou viu que aqui ia ser complicado para ela permanecer e saiu fora. Porque deixou Certo. vencer. Zariro, a pessoa que tem um trabalho como o dela, que ela não tinha sua mim de clientes, tinha um bom escritório, tinha sua boa condição aqui, trabalhava, já era cidadã canadense, e perder tudo isso por essa. Ela se envolveu em algo assim maior, que Com seja certeza. dívida, que seja o que for, eu não sei. Eu conheci uma pessoa que é muito amigo da pessoa que ela disse para mim que seria sócia dela no escritório. E a pessoa, Paulo, nunca firmaram um papel, nunca foi sócia. Nossa Senhora, E aí só um meu monte de Deus. mentira que eu estou descobrindo agora e vendo que foi feito de pato. Mas sabe o que é o legal de você estar falando isso daí? É porque a primeira vez que a gente vê a notícia, pensa que é brasileiro que é o consultor. E é bom você falar que Não. não é brasileiro. Sendo que os brasileiros, cara, são os consultores de imigração, são os que às vezes pagam o pato porque Se fala assim, dever, porra, estão rapaz. achando que eu vou fazer uma... Sendo que os brasileiros consultores que eu conheço, todas as empresas, que, cara, são todos responsáveis, não são assim Exato, picaretas, né, mano? rapaz. Mas só que a gente Conhece paga, a às vezes acaba, legislação. acaba levando, né, o pato aí Não, não, de não, não. pagando o Eu, pato. aqui para nós, assim, ó, algumas grandes decepções que eu tive com pessoas aqui no Canadá foram de origem hispânica. Entende? Pessoas que eu Sim. trabalhei, pessoas assim, os problemas que eu tive foram com pessoas. Tenho bons amigos aqui também nessa linhagem aí, mas dos canadenses, de maneira nenhuma, todos que eu conheci até hoje aqui, e olha que não foram poucos, foram assim, corretos e abençoadores comigo e com minha família. Meus melhores amigos aqui hoje são canadenses que estão nos ajudando nessa situação agora, né? E assim, meu Deus do céu, eu vi alguns comentários com relação vai mexer com o brasileiro. Não, gente, peraí, não esculhamba a raça não que é boa. O problema é que muitas vezes você se deixa levar e por uma questão de estar em outro país, seu vínculo de amizade passa a ser mais outras pessoas e tudo, mas é complicado, né? Aí, Zarilo, uau, agora o advogado está trabalhando e eu estou ajudando no que pode aqui em papéis. Tudo que ele me pede, eu tenho. Só para você ter ideia. Paulo, você tem assim, assim, assim. Quando é que você começou a falar com ela sobre o pedido das aplicações? Eu digo outubro de 2024 e as nossas aplicações iam se vencer em fevereiro de 2025. Então, só aí eu já cobrei dela para fazer o serviço há 6 meses antes. E ela Nossa. não fez, faltando um dia para se vencer tudo. Ana, eu tenho os e-mails provando que eu cobrava dia sim, dia não, 2 em 2 dias, 2 dias. Ana, cadê a aplicação? Ana, cadê a aplicação? Que eu já tinha pago. E ela, não se preocupe, pode ser feito até o último dia. Quando ela falou assim, eu falei, Leila, prepara o coração, que agora nós vamos esperar até a última hora. Ana não vai mexer nisso antes. E realmente parece que fez para pirraçar, rapaz. Ou então para que eu recebesse a carta dizendo que eu podia ficar por 6 meses, enquanto ela tinha chance de ir embora. Porque depois que eu recebi a carta, dizendo que eu poderia ficar até 6 meses esperando a resposta, Zarilo, eu tranquilizei, dei um prazo de 3 meses para ela, sem mexer com ela, e 2 meses e pouco, porque era final de ano, né? Vinha as festas e tudo, e ela disse que estava morrendo por isso, por aquilo outro, que a mãe tinha montado uma mini UTI dentro de casa,
ele estava cuidando, aí eu falei, dá um relax, a gente já está com a carta, vamos trabalhar. Aí, quando chega a bomba, a gente perdeu o status, porque ela não pagou a biometria. Caramba. Zarino, eu fiquei em tempo de enlouquecer, eu procurando igual quando se procura uma joia rara, eu, mas aí tudo bem, e Ana desapareceu. E esse advogado agora que está cuidando do caso, ele é canadense? Ele é Eu vou dizer a brasileiro? você, eu só vou me reservar o nome, porque ele mesmo pediu que ele não queria Sim. divulgação nem nada, mas é uma pessoa excelente, doutor, advogado brasileiro, já está aqui há muitos anos e é sócio de uma empresa também com outras canadenses e tudo. E ele ainda conseguiu me provar, me mostrar, porque a gente, quando não conhece, infelizmente, o processo que nos trouxe para o Canadá, parece que na época o rabino, que era chefe da congregação, optou por um pagamento mais barato e o advogado optou por não fazer um trabalho completo. O primeiro Nossa, advogado. Aí, então, Leila veio com um visitor record, que é diferente, com a permissão do trabalho religioso. É diferente de um work permit, porque exato. entra a Ela, experiência de trabalho canadense. Você entendeu, irmão? entendo. Mas mesmo assim, para nós não interferiu em nada, porque ela continuou e nos dava o direito de fazer as extensões de visto, enquanto a gente pensava realmente. 2021, tomei a decisão e resolvi fazer num escritório em Montreal, por indicação de outros amigos lá da congregação. Paulo, esse cara, esse cara, esse cara é isso e aquilo. E realmente, as extensões não teve problema nenhum. Ainda estava sob aquele efeito do Covid ainda aí, e não precisava ir lá pessoalmente, não precisava desse jeito. O mundo estava virtual, numa loucura virtual. Eu lembro. Então, deu tudo certo, porém, a primeira tentativa de PR, por questões humanitárias, foi rechaçada em espanhol, foi negada, Foi negada, né? foi negada, entendeu? E aí, então, eu falei, bom, aí fiquei super decepcionado e mais 6 ou 7 mil dólares perdidos. Você não Essa é a imagina já parte o que eu já ruim. gastei nesses 9 anos aqui, meu irmão, com essa agonia. Se eu tivesse procurado, logo quando cheguei, um advogado para corrigir tudo que era problema, não teria gastado tanto, não teria perdido tanto dinheiro como eu perdi nesses 9 anos aqui com Mas imigração. quando você estava vivendo todo esse tempo aqui, vocês não ficavam procurando, pô, quais seriam as formas de imigrar? Você só pensava em Express Entry? Vocês não pensavam em mudar para o mapa Não, Atlântico, uma não, job porque ela já offer? tinha dito que para nós, assim, pelas pesquisas que eu fiz, e também, Zariro, honestamente falando, pela questão o nosso currículo não é tão forte. Eu sempre fui trabalhador, entendeu? Cursei até segundo grau, minha esposa também, então aí tinha a implementação, né? Porque assim, nível de inglês, nível de educação superior para o Express Entry, nunca nos encaixamos. O meu trabalho era muito bom, fui muito respeitado na empresa que eu trabalhava, mas, por exemplo, uma das questões é o salário, que o salário para um Express Entry, para você aplicar, tem que estar baseado no limite de salário da sua, de Ontário. E eu não estava. Por quê? Tinha o LMIA, mas meu salário era metade do que teria que ser. Ela checou tudo e disse: não, o caminho aqui é outra humanitária bem feita, porque essa aqui houve muitos erros também. Ah, eu vou falar porque eu imigrei pelo programa do Atlântico, na Atlantic Immigration. Até então, até descobrir esse programa, que foi lançado em 2017, mas eu descobri em 2018, que esse programa, Paulo, para Sim, mim era assim, até então era só Express Entry também. Era o mesmo pensamento seu que você acreditava, é Express Entry, Express Entry. E eu fiz uma consultoria com um consultor, que a pessoa até acha que é brasileiro, até eu nunca falei isso, mas não é brasileiro, foi um colombiano, que tinha indicação também de amigos que passaram com ele, deu certo. O cara só falou: o seu caminho para imigrar é somente a sua esposa estudando, trabalhando um ano e você consegue imigrar através dela. Você não tem chance de imigrar para o Canadá. Se passou dos 30, inglês é baixo, você não tem curso superior, não tem como você imigrar. Sua experiência de trabalho no Canadá não vale. Aí eu fiquei. Aí até quando eu descobri esse programa do Atlântico, qual que eram os requisitos? Um ano de experiência nos últimos 3 anos, hoje até os últimos 5 anos. CLB4 no IELTS, que é um inglês bem baixo. Ter pelo menos o ensino médio completo. E aí a oferta de trabalho. Então, ou seja, eu fui lá, consegui uma oferta de trabalho fritando batata, que é onde eu tinha experiência dentro de Toronto.
Por quê? Porque era o NOC B, é isso que importava. E lá do programa do Atlântico existe Trace Streaming. Para quem estudou no Canadá, que fez um college, para quem tem o Federal Skill, é o Skilled Work, que é para quem tem NOC 0A ou B, e para É, quem tem o NOC C, que é no caso bartender, é um server, que até também se encaixa, mas só que é mais difícil. Então, como eu era um cara que tinha experiência como cook ali, line cook, que não era nem um chefe de cozinha, um sous-chefe, só certo. fritando batata, eu consegui essa oferta de trabalho encaixar. Assim também como pessoas que imigrou, cara, colocando piso de madeira em casa, outros Certo. que migraram colocando, como que chama? Que eles chamavam muito comum lá, que era Material Handler. Material Handler já era o NOC C, mas só que se encaixava para o programa do Atlântico. Então, a pessoa com Rapaz, CLB4 no IELTS conseguia migrar. Você, como concreto finisher, era facinho para você conseguir uma oferta de trabalho numa empresa lá e ter imigrado através do programa do Atlântico. Com o CLB4, que você ia conseguir tirar, a experiência de trabalho dentro do Canadá valeria. Por isso que é uma falta de exatamente. orientação da consultora. Você não está errado, cara. Você acreditou em um profissional. É, É que eu não, sempre e eu falo, penso, cara. né? Eu não sei se é por isso, Zarino, porque nós viemos com, quer queira, quer não, nós viemos com um visto que funcionou, que foi o da minha esposa, missionária. Então, viemos com isso, não nos preocupamos em outra situação. Só depois que as coisas foram incrementando, aí teve o primeiro pedido de residência, e eu já poderia ter, mas faltou a orientação correta, meu irmão, porque eu acho que o carro-chefe desse escritório dessa representante era quando ela estava com o advogado. Com Aí certeza. depois que ela encarou o negócio sozinha, aí ficou sozinha, aí começou tudo isso aí, né? E aí onde eu ia, ela que disse para mim que as nossas chances para outro tipo de tentativa de PR não seria E possível. O melhor eu não caminho seria um sou, eu humanitário. não sou um consultor de imigração, mas já trabalhei com vários profissionais, né, no time. Então a gente sempre troca informação. Então eu tenho um pequeno conhecimento sobre esses processos. E até onde eu sei, por exemplo, um processo de refugiado, você não pode estar dentro do Canadá a pedir refúgio porque você já Isso eu está no sei. Canadá. Você tem que vir direto, não pode ser nem escala, tem que vir um voo direto. Outro é asilo, você está aqui e pede o asilo. Ou então você pede o humanitário, que é o compaixão. É exatamente isso, né? O compaixão. Sim. Só que para você pedir compaixão, isso que eles falaram, quando você falou que tinha o status, eu falei, caramba, eu não sabe, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Todas as pessoas que eu ouvi, dos consultores que eles aplicaram os clientes de compaixão, eles estavam todos fora de status. E há mais de 5 anos. Ah, então é por isso que gerou esse comentário. Eu não sabia disso. Entendeu? Por Fazia exemplo, ideia. todos assim, por isso que o pessoal achou que você estava ilegal. E eu também achei, pô, se eles estavam com compaixão, acho que eles entraram como turista e, É, e não, pediram como não. compaixão. Mas você falou, você Eu tinha tenho aqui work a carta, nós permit, perdemos o você estado tinha 29 experiência de de maio. trabalho, então você tinha várias possibilidades. Por isso que eu falei do Atlântico, que era uma possibilidade para você ter conseguido Olha uma aí. oferta de trabalho lá. E o compaixão, até onde eu sei dos clientes, dos consultores que eu trabalho, eles falam, quando você está aqui com visto válido e pede compaixão, é negado. Porque o oficial vai interpretar que por que você está pedindo compaixão se você tem um visto válido? Você tem que E pedir. agora você falando, Zarino, eu vou concordar com você, porque houve sim, ele enviou uma carta, meu irmão, de todo tamanho, com as razões para a negativa. Por isso que ele disse, então, que meu processo não se aplicaria para uma humanitária. Ele quis dizer alguma coisa assim. E agora você falando isso aí, me trouxe uma luz a respeito. Ele julgou porque eu tinha status válido, Você ainda tinha tinha como chance de imigrar pelo mais. ex-presidente, a compaixão quando o cara, o que que isso com a palavra dos consultores, né, que eles falam pra gente. É quando que o oficial interpreta que você não se encaixa, é quando você tem visto válido e quando você tem possibilidades de imigrar para outros processos de imigração, não só ex-presidente, mas processos provinciais, rural, municipal. Se você quer emigrar pela compaixão, você tem que estar fora de status, que se encaixe para pessoas que estão aqui há muitos anos, fora de status, e aí vamos dizer que o filho nasceu aqui, já está com 10 anos de idade, ele não vai ter mais vínculo familiar no Brasil, então no país dele de origem, não só Brasil, né, no país dele de origem, e aí sim eles aprovam, porque a compaixão, tipo, o cara já não tem mais nem como Faz voltar lá. sentido, Galil. Você está correto mesmo. Você Eu está imagino que correto, seja porque isso. agora eu estou aqui me lembrando
das razões que eu tenho a carta aqui também de razões para negativa, não. O processo, ele não seria, você não seria elegível para esse tipo de processo, porque você tem status válido. Eu ainda tinha direito a mais duas extensões mais, e na carta ele fala que eu teria tempo suficiente até para preparar uma possível saída do país. Eu ainda teria 4 anos aqui para. Agora fez luz mesmo. Entendeu? E agora, realmente, Zarillo, eu vou confessar uma coisa. Isso que você me esclareceu aí agora, eu não conhecia essa parte, nunca fui informado disso. Mas, por exemplo, olha só, minha filha agora completou 1º de dezembro, 8 anos de idade, é canadense, nascida aqui em Ottawa. As demais, a mais velha concluiu o high school e ia muito bem numa empresa de tecnologia, que legal. De marketing tecnológico, uma coisa aí. Com pouco tempo ela já era gerente de produção, né? De produção não, gerente de projetos, alguma assim, nessa empresa. A que eu tenho me contrata de volta, que eu me tornei um especialista em finalizar peças de concreto, assim. O prejuízo que eu tirava dessa fábrica, eu ajudava essa fábrica a não ter, foi enorme. Recuperar a peça que era descartada para o lixo, e eu fazer reparos assim, eu me tornei um especialista em concreto, a consertar peças novas que seriam descartadas por sair da forma, quebrada, isso, aquilo, outro, eu consertava tudo. Tudo que mandava consertar, a escada aí que forneceu para o próprio governo de Ontário, aquelas escada pré-moldada para colocar nas estações do trem aqui, eu consertei tudo, reparava tudo. Aí, e minha esposa com oferta também para voltar ao trabalho religioso, então estava tudo. Agora, é coisa que, como a gente não sabe, rapaz, tinha que pagar o preço mesmo. É a falta de informação, loucura, né? Deixa a gente vítima, né? Ô, Zarillo, nem fala, meu irmão. Imagine o dia que eu fui no escritório de Ana, porque ela já não me atendia mais, então eu fui de surpresa, rapaz. Eu ia ficar lá sentadinho na recepção até a hora que ela saísse. Aí, quando eu cheguei, a moça veio me perguntar: o senhor está aguardando por alguém? Eu falei: não, eu não vou esperar a Ana quando ela descer para o almoço. Eu falei: dona Ana mudou daqui há uns 2 meses, senhor. Meu Deus. Rapaz, ali minhas perninhas saiu tremendo para aquele escritóriozinho, rapaz. E aí comecei mandando e-mail, mandei para ela: que decepção, que desgosto na vida você me deu, e ainda me esconder que você tinha mudado do escritório. Até aqui está tudo no e-mail. Se eu entregasse isso para um juiz aqui, rapaz, o juiz ia falar assim: ou o senhor é um gente muito boa, ou o senhor é um tremendamente idiota de não ver que essa pessoa aqui. Não, um juiz que lê ali, fizer mesmo uma análise bem feita, ele vai restaurar seu status na hora, porque vocês foram vítimas, vocês não estavam aplicando sozinhos. Vocês aplicando sozinhos, aí sim vocês eram responsáveis. Eu não sei se você poderia me confirmar uma informação, porque o advogado, não é confirmação, é assim, porque o meu advogado falou assim: ó, Paulo, o governo do Canadá fez uma doação para o colegiado de consultores de imigração, que você sabe que tem um colegiado, né? O IRCC, sim. Alguma coisa. Não, IRCC não. É o colégio lá que forma eles. 10 milhões de dólares para ressarcir imigrantes que tiveram prejuízos causados por má conduta dos consultores. Seja que tipo for, vai ser avaliado e tudo, e você tem direito a receber tudo que você pagou de volta. Então, aí eu estou aguardando mais confirmação e vou pedir ao advogado para que ele prepare, porque você tem que fazer uma solicitação, explicar o seu caso para levar para o colegiado. E ele sabe, porque a CTV News foi lá entrevistar, porque ela jamais ia ouvir só a minha versão. Então, a repórter, Zarillo, foi atrás do órgão e, infelizmente, lá um agente da imigração falou: olha, ela perdeu o status por se negar a dar informações, por não responder mais a mais nada. O contato que o colégio tentou fazer, ela não respondia mais nada. Então, suspenderam ela e agora foi proibida de fazer trabalho nessa área de imigração. Mas uma coisa que é uma saída que eu vejo para vocês também, se você tem um bom relacionamento na empresa que você trabalha, é tentar fazer com que eles te dê mais uma LMAE. Que se for o último caso, eles terem uma LMAE aprovada, você volta para o Brasil, aplica lá, e aí volta com o status legal de novo.
Entendo, entendo. Eu já tentei fazer, sabe o que aconteceu? Por infelicidade, a empresa que eu trabalhei durante os primeiros 4 anos foi vendida para uma grande empresa que a origem é Austrália. E para você ter uma ideia, no Canadá, Estados Unidos e Austrália existem 400, como é que fala? Plantas? 400 Unidades, né? unidades. Muito grande. É quem fabrica um tal de concreto rápido aí, Cricket. Você acha no Home Depot, você acha nas lojas do ramo. É a número 1 nessa matéria, que você compra o concreto pronto, só adiciona água e joga ele de onde você quer botar. Oh, que legal. É enorme. E a companhia tem, por norma, não fazer LMA. Você entendeu? Eu pedi ao meu ex-gerente, ele falou, Paulo, e a empresa anterior foi quem fez o LMA para mim. Aí eu pedi para renovar o LMA, só que estava naquele período de troca de administração, e ele falou, Paulo, agora não, eu não tenho como, porque o seu LMA ainda está válido até o ano que vem, e a companhia está sendo vendida. Aí sabe o que aconteceu? A companhia que comprou aceitou todas as regras, porque nós éramos sindicalizados pela União, Union Workers. Sim. Então, foi feita a negociação a nível de companhia que estava comprando, companhia que estava vendendo e o sindicato. E então ficou acordado que a companhia nova ia ficar com os trabalhadores nas atuais condições que nós estávamos. Tanto que depois que fomos transferidos, eles aguardaram até se vencer toda a documentação antiga, da antiga companhia, a Powercast Solutions, foi extinta depois e eles assumiram com a nova administração. Meu LMA se venceu em fevereiro de 2025 e pronto. Não renovariam mais, porque a administração já não era mais. Aí eu senti que meu gerente também já estava sem poder, até fazer que nem outro, até o trabalho dele também estava na reta. Porque geralmente, depois de um tempo, essas grandes companhias trocam as peças principais, colocam as que eles já tinham. Tanto que a maioria do que está lá agora é tudo americano, não é nem canadense. Caramba. Aí eu pedi para ele, eu falei, Ibrahim, o nome dele, eu falei, Ibrahim, eu preciso de renova meu LMA, aplica para um novo, porque na época a companhia fez com todo bom gosto e tudo, não tenho o que falar, e ainda mais que eu fiz por merecer, entende? Quando você trabalha além do que lhe pede, sim, além do que lhe pede, sempre foi assim na minha vida, então, aí eles viram, né, que eu precisava realmente ficar lá, e eu me tornei um especialista naquilo que fazia, tanto que me passaram a me dar gratificações, além do salário e tudo, por todo o extra trabalho que eu fazia, né? Peças assim de 20, 30, peças de 40, 30, 40, 50 toneladas, e eu reparar assim, parte quebrada, por exemplo, aquelas caixas gigantes de concreto para esgoto, para água de rio, para canalização, aí quebrava uma banda, eu falei, deixa comigo que eu conserto, só me dá aí 2, 3 dias, e eu fazer uma preparação toda, e a peça, e o pessoal chegar e pergunta, onde é que tu consertou mesmo aqui? Aquelas barreiras que vai na highway, as barreiras de concreto, meu Deus do céu. Quando tira do molde, aquilo quebra igual farinha molhada. E eu reparava tudo. E a companhia parou de descartar a peça, porque é um prejuízo enorme. A gente nem pensa mais. Mas tem outras empresas no Canadá que fazem isso? De repente você pode conseguir uma LMA nessas outras empresas. Tem. Aqui em Ottawa mesmo tem umas 4 companhias que trabalham pesado essa parte de concreto. Né? Eu te confesso que eu não cheguei a procurar agora, porque foi no meio desse furacão aí, sim, entendeu? E como também a congregação, uma outra congregação, conhece o trabalho da minha esposa, a gente já frequenta lá há algum tempo, porque a congregação que tinha aqui, na época, logo depois, em 2018, para comecinho de 2019, o pastor foi para os Estados Unidos para cuidar de outra missão, assumiu um outro grupo administrativo aqui, e então entenderam de mudar o sistema ou alguma coisa assim, e aí quem era funcionário passou a ser, se quisesse, voluntário, aí veio o Covid, o rabino morre, aí é que desistiram mesmo. Morreu no Covid, rapaz. Falei com ele um dia antes no hospital, já em Denver, no Colorado, falei com ele no outro dia, para felicitá-lo pelo aniversário dele, no outro dia entubaram e aí não voltou mais.
E aí, agora surgiu essa nova congregação que está preparando o LMAE para minha esposa, entendeu? Aí eu vou ter a pensão de trabalho aberta do mesmo jeito. Tá. Mas é aquele detalhe, o problema agora é o tempo, Zarino. Né? Se eu tiver mesmo que sair, meu irmão, o custo para eu voltar para o Brasil, para depois voltar aqui de novo, você sabe que não está brincadeira. Duro que você não tá sozinho, Né? né? Tem a família inteira, né? Trava todo mundo. Não, pois é, pois é. Aí quando recebemos a notícia, parou de trabalhar eu, minha esposa e minha filha mais velha. Porque já não podia. Os cartões de saúde já não se pode mais usar. Então fica complicado. Fica complicado. Complicado. Até É. resolver isso. Mas, Vai primeiramente, resolver, Deus vai e depois o resolver. bom Vai trabalho. resolver. Vai resolver porque vocês não estavam ilegais, vocês não estavam fazendo nada de errado. Não, 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 Zagueiro. Não. De maneira nenhuma, nunca foi. Se eu soubesse que ia ter que ficar ilegal, eu nem pensava, eu morro de medo dessas coisas, rapaz. Eu falei, eu estou te dizendo honestamente, eu saí do Brasil para acabar com o jeitinho brasileiro lá mesmo. Hoje aqui é aquela história, eu não tenho coragem. É normalíssimo um canadense nato sentar na mesa de um restaurante e meter o lenção aqui. Eu morro de vergonha disso, que nem quando estava no Brasil eu tinha coragem de fazer. Isso são princípios que a gente leva para uma vida toda. Tive, É. assim, grandes prejuízos por querer ser bonzinho e certinho demais, entendeu? Aqui eu tenho como provar tudo. Por exemplo, antes de se vencer uma aplicação, um ano eu já estava, Ana, e aí, como vai ser? Vamos fazer o quê? Qual é o seu plano? Vamos fazer por onde? Ainda mais, porque como eu não tinha dinheiro em excesso, eu tinha que me programar para ir pagando dentro do que eu vou recebendo, entendeu? Por semana, por quinzena. Por isso que eu acabava adiantando dinheiro, que eu vou falar assim, mas você, mané, você adiantava dinheiro. Não, rapaz, é porque eu não, poderia não ter o montante, o total todo para pagar de uma vez. Desde que você. Aqui, paguei, não fiquei devendo para advogado nenhum, para consultor nenhum, porque eu sempre dividia. Não, divido assim, assim, cai dentro do meu pagamento. Se eu recebo na quinta, toda sexta, eu lhe pago. Assim que fazia, pagar de semana. Então, aí, e não recebi o serviço de volta. Foi isso que deu aí o BO. Mas, vamos adiante. Vai dar Né? tudo certo, vai dar tudo certo. Bom, Vai, Paulo, eu só. acredito. E isso vai servir assim de um testemunho muito grande na minha vida e também é um alerta para os brasileiros, ó, gente, quem quiser vir, procure assim advogados. Eu estou traumatizado com um consultor, velho. Não, mas eu acho que não é o problema, não é o consultor. É quem você contrata. Porque é como eu falei, os consultores, eles têm consultores bons, tem consultores ruins, tem consultores bons, experientes. O problema é que eu acho que o erro maior é quando você somente acredita num consultor. Cara, procura ler o site, procura ver vídeos de pessoas que estão falando sobre processos, várias formas, porque hoje que eu sei de imigração, porque eu comecei a ler, comecei a me informar, tanto é que se eu acreditasse naquele consultor lá, se eu não tivesse a informação do programa do Atlântico, eu tinha como me qualificar, e quando eu reapliquei o visto, né, ele falou que eu só tinha como imigrar pelo Express Entry, voltei para o Brasil, apliquei o visto, foi negado, daí eu falei com ele, ó, não tem como uma outra forma de eu imigrar? Ele falou assim, cara, não tem como, é só ex-presente, sua esposa estudando, trabalhando um ano com PGWP. Eu falei, mas se eu fizer, conseguir uma LMAE, onde você tem experiência de trabalho em Toronto, eles não dão LMAE, tem clientes lá, não tem saída para você e sua esposa. Eu falei, e se eu for pro Atlanta, tem um programa lá, tá assim, muito difícil, não é simples. Aí eu Meu Deus. percebi, nessa informação, quando ele falou isso, eu percebi que ele não sabia nem do programa do Atlântico. Porque eu tinha lido o programa, falei, cara, mas é lá tão simples, eu me encaixo sim. Aí eu falei, beleza, então, obrigado. Agora, imagine se eu não tenho essa informação. Eu tava no Brasil hoje, cara, ou tava ilegal no Canadá, porque eu não ia querer voltar pro Brasil. E agora, né, depois que o que acontece o problema, meu Deus do céu, o que a gente tem estudado aqui, tanto que para o advogado mesmo, eu comentando com ele, doutor, esse é que sempre eu conheço esse código C50, não sei o que, não sei o que, não se aplica. Ele, você não esperou nem eu falar, mas é esse aí que nós vamos usar. Então, agora eu e minha esposa, todo tempo que tem chance, estamos pesquisando. Está meio tarde, mas está quase no apagar das luzes, mas vamos acreditar e eu sei, estou consciente de que se tiver que sair realmente, aí eu tenho que reformular o projeto todo, porque para uma pessoa já é difícil, e para cinco, para voltar, para depois cinco voltar novamente aqui, né? E aí tem todos os transtornos, assim, Não, mas vocês já têm já uma filha que é emocionais, canadense. pessoais. Vai dar certo, vocês têm uma filha que já é canadense. Vocês É. vai dar tudo. No primeiro pedido, Hannah era bebê.
nasceu em 2017, tinha o quê? 4 anos, né? 2017 para 2021. O oficial disse que Hannah não teria problema para se adaptar, porque estaria no meio dos parentes, da parentela no Brasil, o idioma seria fácil para ela se adaptar com a família, aquela coisa. E agora que ela tem 8 anos, ela mesmo tem aqui, você pega o diáriozinho dela, assim, para dar uma monitorada, tá lá, ela com 8 anos, eu não quero voltar, eu não quero ir para o Brasil, minha vida, minha escola é aqui, minhas amigas estão aqui, meu Deus, uma catástrofe, né, meu irmão? Porque no Brasil, você sabe, você é brasileiro, você sabe, nosso país está num tumulto tão grande assim, sem contar, né, a questão meu medo é a violência, que as meninas andam aí para baixo, para cima, vai, se diverte, volta, não tem risco assim, quer dizer, está tudo em tudo que é canto, está modificado, mas aqui ainda é muito menor. Ele está Né? adaptado aqui. E tem a vida, né? A Radassa mesmo de 15 anos, meu irmão, na escola aí, os troféus que o diploma não, as congratulações que ela está recebendo, medalha de prata por estar 98% acima da média, não sei quantos. A mais velha nem se fala, também se formou aqui, aquela coisa toda, né? Tá aí. E estamos aí aguardando. Vamos correr, estou preparando tudo, quase 300 folhas para enviar aí. Não, mas vai dar certo, vai dar certo. Depois que você conseguir restaurar seu status aí, a gente grava outro vídeo de novo contando. Não, tranquilo, meu irmão. Eu faço questão de dar esse testemunho aí, porque serve de alerta, né? Serve a gente ficar assim mais. E assim também para que a nossa categoria conterrânea fique mais unida, não detona as pessoas, não, porque muitas vezes nem sabe direito o que está acontecendo. Né? E assim a gente, quando está fora, aquela coisa. Eu tenho amigos aqui brasileiros, poucos, né, que eu conheci, eu não me interagi muito bem muito bem, não, muito assim, porque os caminhos aqui são outros, assim, né? Aí acabei fazendo mais amizade com canadenses e tudo, e porque aqui em Ottawa mesmo, você tem que estar sempre nas reuniões dos grupos brasileiros e tudo, e aí, às vezes, por questão de trabalho, de tempo mesmo, a gente acaba interagindo pouco, né? Mas eu deixo aí o alerta e um abraço a todos aí, os seus seguidores e tudo, né? Vamos torcer uns pelos outros, rapaz, porque se brincar, o mundo está fechando a porta para a imigração. Hoje mesmo eu vi aí esse da Espanha e agora. Aí é uma tendência. Aí começa um, começa outro, começa Canadá, Estados Unidos, Espanha, que são assim os maiores centros. Eu mesmo tenho grandes amigos assim de lá do Brasil, brasileiros que estão na Espanha, né? E corre todo mundo esse risco aí. Então, todo mundo já com a vida feita, assim, organizada num país, aí tem que passar por esse estresse. Mas eu agradeço, viu, Zarino, pela essa oportunidade aí que você me deu aí para a gente esclarecer alguns fatos e estamos sempre à disposição, beleza? Eu que agradeço, obrigado pela seu testemunho aí, pela sua história, e poder esclarecer, né, porque a matéria da TV às vezes fica tão enxuta que a gente não consegue, e as pessoas começam a julgar, sem entender. Eu mesmo achava que quando eu vi lá a matéria que era compaixão, eu imaginava que você estava ilegal, aí você contou que não estava ilegal. Você vê que é erro atrás de erro ali, né, e causando esse transtorno. Saber do nosso status perdido, faltando 19 dias para não ter mais chance de recuperação de status. Mas tudo em decorrência disso aí, agora aplicamos e por um erro repetido, porque a construtora fez e ela não botou eu achei que não precisava também, e como nós fizemos em casa, aí acabou dando outro problema. Mas estamos trabalhando para consertar, beleza? Vai consertar. Fica com Deus, um abraço a todos aí. Um abraço aí para sua esposa, suas filhas e vai dar tudo certo. Obrigado, meu irmão. Assim também para você e sua família. Valeu, Zarilo. Abraço. Tchau, Paulo. Tchau.